Muito bom dia a todos, uma semana abençoada para todos os luverdenses. Senhor presidente, nobres pares, pessoal que nos assiste através das redes sociais, me permitam para que eu possa nomear algumas pessoas com as quais eu já tenho uma maior afinidade. Pessoal da plateia, muito bem-vindo todos. Vocês não fazem ideia o tanto que é importante a presença física de vocês para acompanhar os nossos trabalhos. Obrigado aí ao Dionísio Popular Turco, lá da Feira Livre, por estar presente também, João Pagotto e o Tiago, juntamente aí compondo aí a representatividade da Silvia. Muito obrigado também ao Marquinhos, do APP 163, e meus agradecimentos especiais ao Luciano, da Guarda Patrimonial. Grande garoto, trabalha com muita responsabilidade, sempre em busca de melhorias, claro, e acima de tudo, mostrando um trabalho de total responsabilidade, juntamente com os demais componentes. O Luciano, que foi meu amigo de trabalho, dividimos aí o ambiente da Boys Express por muito tempo. Muito bem-vindo aqui à nossa Casa de Leis, Luciano. No último dia 5, eu tive a satisfação de participar do lançamento e batizado da AMA, Associação Mundial de Arte Capoeira, Núcleo Lucas do Rio Verde. Aproveito essa tribuna para parabenizar a Andréia e também o Ricardo, que estão à frente aí dessa associação e que têm contribuído muito para que essa cultura capoeira seja evidenciada, praticada por luverdenses, que, sem sombra de dúvidas, é muito mais do que uma cultura, mas também uma prática esportiva. Parabéns a Andréia e também ao Ricardo e todos os envolvidos de forma direta aí na AMA, Associação Mundial de Arte Capoeira, aqui de Lucas do Rio Verde. Tive também o privilégio de prestigiar o encontro das agroligadas, recentemente ocorrido em Lucas do Rio Verde. Nada mais do que um grupo de mulheres comprometidas em conectar o campo com a cidade e mostrar o trabalho sério do agro, que, sem sombra de dúvidas, é o carro-chefe de nosso município, de nosso estado e do Brasil. Destaco aqui a tremenda importância do trabalho das agroligadas, num país onde nós alimentamos 1/4 do planeta através da nossa produção agrícola. E apesar de ser chamado de fascista e negacionista e mau caráter, o agro é aquele que é responsável pela vestimenta, pelo calçado e pelo alimento que nós, na cidade, colocamos na mesa. Por isso, é muito importante, sem dúvida, o trabalho de vocês para desmistificar essa ladainha, essa conversa de que o agro é criminoso. Parabéns mais uma vez ao trabalho seríssimo das agroligadas. E nós aproveitamos, obviamente, a ocasião para solicitar, para exigir aqui nessa tribuna que o agro tenha o seu devido respeito. Afinal de contas, eu não tenho dúvida de falar que essa é, se não a maior, uma das maiores atividades, mais importantes atividades do nosso planeta, do nosso país. Então, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe. E o ministro da Suprema Corte, do STF, o nosso honrado Luiz Fux, ele votou de forma muito técnica, de forma muito livre. Após, obviamente, o seu voto, a assessoria de imprensa da Presidência da República, conhecida também como Globo Lixo, teve a total responsabilidade de criminalizar, descredibilizar esse importante ministro do STF, que votou de forma correta, de forma, como disse há momentos, de forma muito técnica. É a velha estratégia da esquerda: destrua o mensageiro e tire o crédito da mensagem. Infelizmente, o Brasil vive um dos momentos mais nebulosos de toda a sua história. O que nos traz ânimo, senhoras e senhores, é que países como Nepal, França e até mesmo a nossa vizinha Venezuela estão dando o grito de liberdade. E o nosso Brasil, em breve, também se libertará desse câncer
chamado ditadura comunista, que insiste em ser implantado aqui no nosso Brasil, através, aí, obviamente, do PT e seus puxadinhos. Nós, como brasileiros, como cidadãos de bens, precisamos fazer a nossa parte. Precisamos nos posicionar diante de toda essa vergonha mundial que o Brasil está atravessando. E não tenhamos dúvida que Deus fará a parte dele. Mas, repito, nós, brasileiros, precisamos fazer o nosso papel. Trago nessa tribuna, senhor presidente, a minha preocupação com uma lei que foi aprovada por essa Casa de Leis no ano passado. Eu estou falando da Lei 3.650. E, recentemente, há 3 dias atrás, através do nosso gabinete, nós protocolamos uma indicação. Aproveito aqui para agradecer aos nobres pares que prontamente se disponibilizaram para vir comigo nesta importante indicação. Agradeço aqui ao nobre vereador Márcio Albieri, Vladimir Mesquita, Jackson, também a Nadir, vereador Nelsinho e o senhor presidente Ailton Calai, por entender também que essa lei, ela traz muitos prejuízos para os servidores públicos, em especial ao setor da educação, porque ela obriga que o funcionário público seletista, após ele cumprir um contrato de seletista, ele tenha que ficar parado 6 meses. Aí eu pergunto para quem está me assistindo agora, com o custo de vida de Lucas do Ouro Verde, é possível você ficar sem salário por 6 meses? Quem que vai pagar suas contas? O que me resta crer é que essa lei, ela é minimamente prejudicial. E nós precisamos sim se preocupar com o princípio da legalidade. Nós precisamos, o poder público tem que se preocupar com os limites de gastos previstos em lei. Mas nós também temos que se preocupar com o princípio, meus amigos, da moralidade. E é por isso que essa indicação está sendo feita, para que o nosso chefe do Executivo se sensibilize, através da Secretaria Municipal de Educação, e traga a essa Casa de Leis a revisão dessa lei. Porque isso aqui tem causado, senhoras e senhores, uma defasagem no quadro de profissionais de educação. O cara vence o contrato dele, o professor venceu o contrato, ele vai ficar 6 meses esperando a nova contratação? Claro que não, ele vai embora, ele vai capar o gato, ele vai para outro município, para outra cidade, que ofereça trabalho para ele. Além de defasagem em sala de aula, isso aqui está provocando um nítido desgaste no aproveitamento escolar e uma sobrecarga aos nossos competentes profissionais da educação, que estão aí dando seu sangue diariamente em nome de uma educação de qualidade para os nossos filhos. Por isso, eu agradeço mais uma vez aos vereadores e peço encarecidamente que essa indicação seja ouvida através desse parlamento e que providências sejam tomadas o mais rápido possível com relação a isso, porque não é justo massacrarmos a nossa educação. E eu repito, os princípios da legalidade precisam ser observados, e precisamos ficar de olho nos limites de gastança, sim, mas o princípio da moralidade também. Eu venho aqui, senhor presidente, pedir encarecidamente a essa mesa diretora que possa pautar uma emenda que nós protocolamos em 9 de julho nessa secretaria. Eu estou falando aqui de uma emenda que pede uma revisão, que solicita aqui uma revisão na composição do conselho que foi criado através do projeto de lei 57, em 17 de julho deste ano. Ocorre que esse projeto, ele foi aprovado a toque de caixa, senhoras e senhores. Ele foi enviado para cá e foi solicitado que fosse aprovado urgentemente, porque isso aqui ia permitir que o município pudesse receber, então, recursos para a construção de creches. Isso é muito importante e nós, obviamente, aprovamos esse projeto. Porém, senhor presidente, me debruçando nesse projeto, eu constatei que lá no artigo 4º, todos os componentes do conselho que vai acompanhar esses recursos, eles são representantes do Poder Executivo. Peço mais um minuto, senhor presidente, por favor.
E também eu só quero explicar o motivo de que não foi pautado. Pode dar um minuto para o vereador Hélio, por favor. Correto, senhor presidente, obrigado. Essa emenda, senhoras e senhores, ela prevê a paridade, a representatividade da sociedade civil organizada. Existe uma lei federal que obriga que o Conselho de Assistência Social e de Saúde seja rigorosamente observado o critério da paridade. Ah, mas então outros conselhos não precisam? Eu volto no princípio da moralidade e da transparência. Precisamos ter legalidade. Mas qual é o problema de nós termos aqui, por exemplo, a PAI, OAB, aqui representantes da Silve, da CDL, da Câmara Municipal e assim por diante, para que o princípio da transparência ele realmente seja vivido dentro desse conselho, que vai destinar, que vai acompanhar a aplicação de recursos, dinheiro nosso, dinheiro do imposto. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a nossa querida Locador Verde, e até mais tarde, até às 19 horas, lá no CTG, para a sessão solene. Um abraço a todos.